O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio entrevista hoje um dos palestrantes do 3º seminário comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico que o SPH realiza de amanhã à sexta-feira no auditório da Faculdade de Arquitetura. Leandro Valiati é doutor em Economia do Desenvolvimento pela URGS e, além de ser professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade, atua como consultor e pesquisador em economia da cultura em instituições nacionais e internacionais como Ministério da Cultura, Unesco, Organização dos Estados Ibero-Americanos e Universidade de Valência, na Espanha. É também coordenador do Grupo de Trabalho Economia Criativa, Cultura e Desenvolvimento no Segov-URGS e coordenador do Observatório de Economia Criativa da URGS. Boa noite, professor Leandro. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Professor, vamos começar conversando sobre economia criativa. O que é economia criativa? Economia criativa não é um campo econômico, como muitos costumam entender esse conceito. Eu costumo conceituar a economia criativa como um processo de transformação que a sociedade vem vivendo contemporaneamente em 3 níveis. O primeiro deles é o nível da produção. O segundo nível é o campo da organização internacional socioeconômica. E um quarto nível é o nível do mercado de trabalho. Essas transformações, elas correspondem à inserção de novos modos de produção na economia contemporânea. No consumo, a gente tem diversos níveis de inovação no que toca à inserção das tecnologias de informação e comunicação no consumo. Essas tecnologias de informação e comunicação também influenciam o mundo do trabalho. Novas profissões surgem, novas relações de trabalho aparecem e esses 2 níveis, o da oferta e da demanda, podem ser lidos também a partir de um processo de readequação de forças econômicas no cenário mundial. Ou seja, de um lado eu tenho os países que detêm a propriedade intelectual e o avanço científico, e de outro lado tenho países que ainda estão numa lógica muito industrial manufatureira e que são simplesmente consumidores dessas novas tecnologias. Então eu vejo a economia criativa como um processo que emerge desses sistemas de transformação, e esse processo ele impacta na vida de todos nós. Então eu acredito que há uma certa ampliação do olhar sobre esses fenômenos sob o guarda-chuva da economia criativa é fruto disso, é fruto de uma transformação cotidiana. Professor, outro conceito com o qual o senhor trabalha é o de economia da cultura. No que ele se traduz? A economia da cultura é um campo que tem intersecção com a economia criativa. Eu acredito que as indústrias culturais são talvez o centro de reprodução de bens e serviços no contexto da economia criativa, mas a economia da cultura é outra coisa. A economia da cultura trata-se da aplicação do instrumental, das ferramentas da ciência econômica para compreender o setor cultural, entender seus impactos, entender seus reflexos enquanto atividade econômica na economia mundial e brasileira. Quando se fala de ferramental econômico, eu tenho não simplesmente emprego e renda. Nós temos outros elementos que fazem parte desse ferramental econômico, que são elementos muitas vezes simbólicos, que se ligam no valor econômico. A forma como as sociedades se organizam para produzir valor econômico a partir de elementos simbólicos também é objeto da economia da cultura. E, sobretudo, falar de economia da cultura é capturar um fenômeno real também, ou seja, as atividades culturais elas têm impactos econômicos muito efetivos, sejam eles os mais tradicionais, lá dos multiplicadores, ou, por outro lado, sejam impactos econômicos que envolvem as variáveis simbólicas das quais eu falava, as externalidades positivas, o impacto em sustentabilidade de valor cultural, impacto em revitalização urbana, impacto sobre
conservação de patrimônio histórico, são impactos econômicos que vêm do setor cultural. E a economia da cultura busca dar conta de compreender esses fenômenos e eventualmente, de uma forma evidentemente muito tentativa, tentar estabelecer estratégias de desenvolvimento a partir do setor cultural. Anteriormente, o senhor colocou na resposta essa espécie de divisão que existe entre um polo de país, digamos assim, que são os produtores de tecnologia e os receptores dessa tecnologia. Como é que o senhor situaria o nosso país dentro desse contexto? Certamente o Brasil ele é consumidor de tecnologia. E o que é mais complicado na nossa situação é que nós recebemos tecnologia e temos muitos insumos para oferecer conteúdo para essas tecnologias. Porém, ainda não utilizamos esses insumos de maneira plena. Ou seja, uma linguagem na moda brasileira, no game brasileiro, na música, no audiovisual brasileiro, nos quais nós somos riquíssimos porque temos muita diversidade cultural, nós não conseguimos ainda utilizar esses canais de difusão de produto que vêm das novas tecnologias de informação e comunicação. Nós recebemos o hardware, mas não estamos conseguindo entregar o software. E isso é um aspecto muito importante para a gente pensar o desenvolvimento do país. Eu atribuo a essas indústrias que são inovadoras um papel muito importante na definição do desenvolvimento mundial nas próximas décadas. Então, é cada vez mais importante o Brasil atentar para isso. Que nós, por um lado, temos o software, né, o conteúdo disponível e não estamos entregando esse software para o mundo como poderíamos ou como deveríamos. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também desenvolver o hardware, precisamos desenvolver plataformas, precisamos desenvolver tecnologias internamente para que nós tenhamos uma entrada autônoma nessa nova organização mundial do trabalho. Professor, o senhor vai apresentar amanhã, às 15 horas, a palestra Economia, Cultura e Desenvolvimento Urbano Sustentável, no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, que o SPH realiza de amanhã até sexta-feira. Por que o senhor escolheu este tema? Porque eu acredito que falar em economia da cultura necessariamente implica em acionar a lente do desenvolvimento. Refletir sobre o que é desenvolvimento, quais os parâmetros do desenvolvimento. E eu acredito que os impactos urbanos, quando se mede o desenvolvimento ou quando se tenta entender um modelo de desenvolvimento, são fundamentais. A cidade é o ambiente em que as relações econômicas centrais se desenvolvem contemporaneamente. E o reflexo do padrão dessas relações contemporâneas pode ser muito bem lido a partir da forma como as nossas cidades se organizam. Né? Hoje em dia nós temos cidades, em especial as metrópoles brasileiras, com um trânsito caótico, com sérios problemas de segurança pública, com problemas muito efetivos no que toca ao deslocamento das pessoas, no que toca à constituição dos mercados de trabalho nas cidades também. E eu acredito que um caminho importante para o desenvolvimento cultural é criar mecanismos para que a construção de atividades culturais no contexto urbano se revele como um caminho importante para que essa cidade se desenvolva de forma sustentável. Ou seja, o que é a sustentabilidade? É permitir que sérios problemas que as cidades brasileiras enfrentam hoje sejam mitigados por investimentos em ações econômicas ligadas ao campo cultural, que são ações econômicas que reapropriam o patrimônio urbano de uma maneira muito mais inclusiva e muito menos ligada a aspectos produtivistas, não é? Que é o da especulação imobiliária, da constituição de cidades que têm pouco contato com a rua. Cultura significa encontro, significa o contato com o espaço urbano de maneira democrática e muitas vezes os aspectos indiretos que a economia chama de externalidades positivas das atividades culturais, eles são preciosos para a transformação do contexto urbano. Ou seja, revitalizar patrimônio urbano histórico gera uma apropriação do espaço urbano que ela é uma apropriação, como eu falava, uma apropriação democrática e uma apropriação
que está fundamentada em valores importantes, ou seja, maior formação de capital humano, redes de capital social, e isso é algo que falta muito nas nossas cidades. Quer dizer, se nós abrirmos mão do patrimônio histórico-cultural que as cidades brasileiras possuem, quando a gente pensa no desenvolvimento local, nós estamos abrindo mão de um modelo que, na minha opinião, ele é muito mais sustentável que o modelo aquele do condomínio fechado e do automóvel, que é o modelo que gerou grande parte dos problemas urbanos que nós temos. Então, eu acredito que trata-se de uma tentativa de utilizar a construção de mercados culturais inclusivos, de ações vinculadas a bens culturais, como uma estratégia de recuperação das nossas cidades. E a isso eu atribuo o conceito de desenvolvimento. Quer dizer, recuperar as cidades de forma sustentável, de forma integradora e de modo a que nós tenhamos capacidade de nos apropriar dos espaços de uma maneira mais inclusiva. Professor, qual é a ideia de desenvolvimento para a economia da cultura? A relação entre desenvolvimento e crescimento é um dos pontos centrais na teoria econômica. Então, a economia da cultura tem uma abordagem particular a partir do seu campo de estudos. Mas quando eu falo da relação entre crescimento e desenvolvimento, é preciso retomar um pouco uma visão mais ampla do campo econômico, que debate em que medida crescimento econômico se aproxima ou se distancia do que nós entendemos como desenvolvimento. Porque fazer crescimento econômico é algo que prescinde de aspectos mais amplos no que toca ao desenvolvimento de maneira mais geral. Falar em crescimento econômico, a gente está exclusivamente olhando para variáveis como ampliação do PIB. Ora, você ter um profundo avanço da verticalização da cidade pelos empreendimentos imobiliários é crescimento. Isso gera aumento do PIB, isso gera empregos. Mas será que é isso que nós queremos como sociedade? Aí, na minha opinião, nós começamos a falar de desenvolvimento. Ou seja, muitas vezes desenvolvimento é não crescer tanto do ponto de vista do emprego e renda, mas conseguir ter níveis mais aceitáveis de distribuição. E a distribuição não é só a distribuição de renda. No caso da cidade, é a distribuição do acesso ao espaço urbano. E nós só temos distribuição do acesso ao espaço urbano quando nós temos, por exemplo, um sistema de transporte mais democrático, um sistema de transporte que permita que mesmo aquelas pessoas que vivam distantes dos centros das cidades consigam acessar esse centro facilmente, consigam praticar a cidade de uma maneira plena, consigam inclusive consumir cultura na cidade. E isso tem um aspecto muito importante, tem um impacto muito importante quando a gente fala de parâmetros de desenvolvimento, que eu acredito cada vez mais que falar em desenvolvimento econômico é, sobretudo, falar em novas formas de organização socioeconômica. Eu acho que o modelo industrial produtivista século XX, ele ficou para a história. Ou seja, nós precisamos superar esse modelo. E eu acredito que a superação desse modelo se dá por uma reconstrução das teias de cidadania dentro das relações econômicas que nós vivemos contemporaneamente. Nós precisamos fortemente pensar nossos mercados de trabalho, a formação dos nossos trabalhadores e a formação ampla da sociedade brasileira, desde a escola até a universidade. Nós precisamos fortemente pensar em como criar ocupações que envolvam o aproveitamento e a formação de maior capital humano. De como a gente possa, inclusive, se afastar de modelos como o modelo chinês, ou seja, que é o modelo do crescimento a qualquer custo. E, inclusive, acho que o momento de crise, que é o momento que vivemos, é um bom momento para a gente fazer esse tipo de reflexão. Quer dizer, será que a crise é de um governo, de dois governos, ou será que a crise é sistêmica? De um país que procura crescer, crescer e crescer com base em consumo e não desenvolve elementos estruturantes que poderiam tornar a sociedade brasileira, numa perspectiva socioeconômica, mais estável. Então, eu acredito que o ponto central é esse. E a economia da cultura aciona suas ferramentas para tentar oferecer, pelo menos, alguns subsídios para esse debate. Ou seja, que subsídios são esses? A relação da cultura e espaço urbano, a relação entre a cultura
e a construção de capital humano, a relação entre a cultura e a construção de capital social, entre outros aspectos importantes que a economia da cultura, como um campo, aciona para pensar o desenvolvimento. Muito obrigada, então, professor, pela sua presença no Momento Patrimônio. Nos encontramos amanhã na palestra. Boa noite. Obrigado, espero todos amanhã na palestra. Momento do Patrimônio conversou hoje com um dos palestrantes do 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, que o SPH realiza de amanhã a sexta-feira no auditório da Faculdade de Arquitetura. Leandro Valiati é doutor em Economia do Desenvolvimento pela URGS e, além de ser professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade, atua como consultor e pesquisador em Economia da Cultura em instituições nacionais e internacionais como Ministério da Cultura, Unesco, Organização dos Estados Ibero-Americanos e Universidade de Valência, na Espanha. É também coordenador do Grupo de Trabalho Economia Criativa, Cultura e Desenvolvimento no Segov-URGS e coordenador do Observatório de Economia Criativa da URGS. Se você quiser saber mais informações sobre o seminário, acesse a nossa página www.predioshistoricos.urgs.br. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Claudionei Costa e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!